Saudações a todos, mais uma vez reunidos aqui para fazermos o estudo da Revista Espírita, agradecendo a presença de cada um de vocês, agradecendo a Deus, e que nós possamos juntos nos unirmos para discutir os artigos da Revista Espírita. Nós estamos na Revista Espírita do mês de fevereiro e nós vamos começar, retomar, né, o nosso estudo, e nós retomaremos a leitura dessa revista pelo artigo Isolamento dos Corpos Pesados. Vamos fazer a leitura dessa nota aqui, antes de iniciar o texto em si. Esse artigo, Kardec comenta fenômenos de suspensão de corpos pesados, mesas, objetos, até mesmo pessoas, explorando a ação do fluido vital e do fluido universal modificado, mediados pela vontade do espírito. Isso dialoga diretamente com o Livro dos Médiuns, segunda edição, que é a edição definitiva. Na segunda parte, no capítulo 2º, Manifestações Físicas e Mesas Girantes, também lá no capítulo 4º, Teoria das Manifestações Físicas, no capítulo 5º, Manifestações Físicas Espontâneas, e no capítulo 7º, Bicorporeidade e Transfiguração. Neste artigo, Kardec sistematiza as explicações dadas de modo preliminar na Revista Espírita sobre como se produzem levitações e movimentos sem contato. Então, essa nota aqui é só para lembrar que a gente olha para a Revista Espírita como um balão de ensaio, né? Kardec traz esses artigos, ele analisa, ele comenta, discute de uma forma pública, justamente para também estar recebendo feedbacks e estar recebendo também comunicações de outros centros espíritas, de outras sociedades, de outros grupos, justamente para ir analisando os fatos. E como a gente vê, aqui a gente está em 58, né? E o Livro dos Espíritos, aliás, o Livro dos Médiuns definitivo, a gente só vai ver lá em 1860, né? Mas aqui já é um balão de ensaio, né? Lembrando também que esse artigo ele está ligado diretamente com o próximo artigo que a gente vai estudar também, que é a Floresta de Dodona e a Estátua de Memnon. Mas vamos deixar para fazer a correlação quando a gente for iniciar esse segundo artigo. Vamos nos ater nesse primeiro. Então, vamos iniciar a leitura deste artigo. O movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade é hoje de tal forma conhecido que seria quase pueril relatar fatos desse gênero. Já o mesmo não acontece quando o movimento se faz acompanhar de certos fenômenos menos vulgares, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Então, ele está lembrando, aliás, a gente tem que lembrar que justamente nessa época é que se deram esses fenômenos numa quantidade muito grande. Por isso que ele fala, né, que esse movimento, esse fenômeno é tão comum, né, que seria, como ele fala, seria até pueril, né, tá relatando esses fatos. Mas aqui ele vai explorar outros aspectos. Por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do Espiritismo citem numerosos exemplos, esse fenômeno apresenta uma tal derrogação das leis da gravidade que a dúvida parece muito natural a quem quer que os tenha testemunhado. Ou seja, realmente, né, uma hora que a mesa está flutuando, ela, digamos assim, né, ela ignora a gravidade e passa a flutuar. Diferente de um balão, né, diferente de alguma coisa que contém um gás.
Aí a gente entende que não vai ter a gravidade para segurar por causa do efeito do gás, diferente de um corpo sólido. Então, por isso que ele fala que parece muito natural, né, alguém que tenha testemunhado uma derrogação dessa lei, né, fique espantado, digamos. E aí ele coloca aqui, nós mesmos, ou seja, se referindo a ele próprio, né, confessamos por mais nós mesmos confessamos, por mais habituados que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos bem contentes em constatar-lhe a realidade. O fato que vamos narrar repetiu-se várias vezes sob os nossos olhos, nas reuniões que outrora aconteciam na casa do senhor B, na rua Lamartine, e sabemos que se produziu inúmeras vezes em outros lugares. Podemos, pois, atestá-lo como incontestável. Eis como as coisas se passavam. Então, aqui ele vai começar a fazer a narrativa. Mas antes, eu gostaria de comentar que aqui ele coloca senhor B, na rua Lamartine. Nós sabemos que o Kardec ele não divulga o nome dos médiuns, ele não divulga o nome dos magnetizadores, né? Ele preserva. Muitas vezes ele traz ou o sobrenome completo, isso acontece e aconteceu na revista, na revista Espírita, acontece também em alguns artigos, mas não é comum. O Kardec ele passou a tomar um cuidado maior, né? E ele então ele começa a omitir. Aí vocês devem estar se perguntando, mas por que está escrito aqui as irmãs Baudin? As irmãs Baudin eram duas jovens, Caroline, aliás, é francês, né? Então é Caroline e Pelágio. Elas são filhas do senhor B. Bem, como é que eu sei que são filhas do senhor B, né? Porque quando a gente fez a pesquisa sobre o início do Espiritismo, quem mora na rua Lamartine é a família Baudin, né? Então fica fácil da gente identificar que provavelmente seria o senhor Baudin, né? E aqui eu citei as filhas Caroline e Pelage, justamente porque as duas que eram médias, e elas que auxiliaram nesse processo de comunicação inicial com os espíritos. Na revista espírita original, em francês, a gente pode ver aqui exatamente, né, o nome do Mister B, né? Aliás, Mister não, né? É francês, então é Monsieur. Monsieur B, Rua Lamartine. Então vamos lá ao relato. Como é que as coisas se passavam? 8 ou 10 pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, embora não fossem reconhecidas como médium, sustentavam-se em torno de uma pesada e maciça mesa de jantar, com as mãos às suas bordas e unidas todas pela intenção e pela vontade. Ao fim de um tempo mais ou menos longo, 10 minutos ou um quarto de hora, conforme fossem as disposições ambientes, mais ou menos favoráveis, a mesa se punha em movimento, a despeito de seu peso de quase 100 quilos. Deslizava para a direita ou para a esquerda no assoalho. Dirigia-se para diversas partes do salão que fossem designadas. Levantava-se depois, ora num pé, ora no outro, até formar um ângulo de 45 graus, e balançava com rapidez, imitando o movimento do balanço do navio. Se em tal posição os assistentes redobrassem os esforços por sua vontade, a mesa se levantaria completamente do solo a 10 ou 20 centímetros de altura, sustentando-se dessa forma no espaço sem qualquer ponto de apoio durante alguns segundos, para cair em seguida com todo o seu peso. O movimento da mesa, seu levantamento sobre um pé e seu balanço
produziam-se mais ou menos à vontade, várias vezes durante a reunião e também por diversas vezes sem nenhum contato das mãos. Bastava somente a vontade para que a mesa se dirigisse ao lado indicado. O isolamento completo era mais difícil de obter, sendo repetido a miúde, a fim de não ser visto como um fato excepcional. Ora, isso não se passava apenas na presença dos adeptos, que se poderia crer muito acessíveis à ilusão, mas diante de 20 ou 30 pessoas, entre as quais se achavam algumas muito pouco simpáticas, que não deixariam de levantar a suspeita de alguma artimanha secreta, sem consideração para com o dono da casa, cujo caráter honrado deveria afastar todo pensamento de fraude, e para quem, aliás, teria sido um prazer muito singular passar algumas horas por semana a mistificar uma assembleia sem qualquer proveito. Narramos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrição nem exagero. Não diremos, no entanto, que vimos a mesa flutuar no espaço, qual se for uma pluma. Porém, mesmo como as coisas se passaram, o fato não demonstra menos a possibilidade do isolamento dos corpos pesados, sem ponto de apoio, por meio de uma força até agora desconhecida. Também não diremos que bastava estender a mão ou fazer um sinal qualquer para que no mesmo instante a mesa se movesse e se elevasse como por encanto. Ao contrário, diremos, a bem da verdade, que os primeiros movimentos se verificaram sempre com certa lentidão, não adquirindo senão gradualmente sua máxima intensidade. O levantamento completo só ocorreu após vários movimentos preparatórios. A força atuante parecia redobrar de esforço para encorajar os assistentes, como um homem ou um cavalo que realiza uma pesada tarefa e que é excitado por gestos e palavras. Uma vez produzido o efeito, tudo retornava à calma, e por alguns instantes nada se obtinha, como se aquela mesma força tivesse necessidade de retomar o fôlego. Muitas vezes teremos ocasião de citar fenômenos desse gênero, sejam espontâneos ou provocados, e realizados em proporções e circunstâncias bem mais extraordinárias. Porém, quando tiver sido testemunha, relatá-lo, relatá-lo-emos, sempre de maneira a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada. Se no fato relatado acima nos tivéssemos contentado em dizer que vimos uma mesa de 100 quilos elevar-se do solo pelo simples contato das mãos, ninguém duvide que muitas pessoas pensariam que a mesa havia subido até o teto e com a rapidez de um piscar de olhos. É assim que as coisas mais simples se tornam prodígios pelas proporções que lhes empresta a imaginação. O que não haverá de acontecer quando os fatos atravessarem os séculos e passarem pela boca dos poetas. Se dissesse que a superstição é filha da realidade, ter-se-ia avançado num paradoxo e, todavia, nada é mais verdadeiro. Não há superstição que não repouse sobre um fundo real. Tudo está em discernir onde termina uma e começa a outra. O verdadeiro meio de combater as superstições não é contestá-las de maneira absoluta. No espírito de certas pessoas, há ideias que não se desenraizam tão facilmente, porque sempre há fatos a citar em apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então, só restará o exagero ridículo ao qual o bom senso fará justiça. Então, como eu citei no início da leitura desse texto, desse artigo, melhor dizendo, né, ele faz correlação com esse próximo aqui. Tá? Aqui ele está fazendo o relato de como a mesa, né, como os corpos pesados, né, sofriam essa levitação, e ele falando sobre os fenômenos. Vamos lá, vamos.
Então, para esse próximo artigo. Vamos fazer a leitura desse próximo artigo, mas antes eu trouxe uma consideração aqui para a gente fazer uma reflexão. Kardec analisa tradições da antiguidade, oráculos e estátuas que pareciam falar, sugerindo que tais fenômenos podem ter sido manifestações mediúnicas ou efeitos de fluido, interpretados como obra dos deuses. Esse artigo tem conexão direta com o livro dos médiuns. Na segunda parte, por exemplo, lá no capítulo 24, Identidade dos Espíritos, quando Kardec discute o problema das comunicações atribuídas a deuses e personagens antigos. Na Gênesis, na primeira edição, capítulo 14, os fluidos, e capítulo 15, os milagres do Evangelho, onde ele reinterpreta as tradições mitológicas à luz da ação dos espíritos. E também toca em O Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, Não vim destruir a lei, pela leitura espiritualista das religiões antigas como preparação para o cristianismo e o espiritismo. Aqui nós estamos trazendo essa nota, né, justamente para ver como esses artigos eles vão também servindo de base para toda a ciência espírita ser formulada, né, nas obras que nós citamos, né? A Floresta de Dodona e a Estátua de Memnon, que a gente já vai saber o que que é uma coisa e o que que é a outra. Para chegar à Floresta de Dodona, passamos pela Rua Lamartine e paramos um instante na casa do Senhor B, onde vimos um móvel submisso propor-nos um novo problema de estática. Então, aqui ele continua. Por isso que eu falo que esse artigo ele está ligado com o anterior, né? Porque ele continua citando o senhor Baudin e continua a falar sobre, né, um corpo pesado, né, um móvel submisso, né? Os assistentes, em qualquer número, colocam-se em torno da mesa em questão, numa ordem também qualquer, pois não há ali nem números nem lugares cabalísticos. Apoiam as mãos sobre a beirada, mentalmente ou em voz alta, apelam aos espíritos que têm o hábito de levar em conta o seu convite. Sendo conhecida a nossa opinião sobre esse gênero de espíritos, nós os tratamos um tanto sem cerimônia. Apenas são decorridos 4 ou 5 minutos, quando um ruído claro de toque-toque se faz ouvir na mesa, por vezes bastante forte, para ser percebido na sala vizinha, repetindo-se tanto tempo e tantas vezes quanto se deseja. Quero chamar atenção para uma parte aqui. Olha que ele coloca. Os assistentes, qualquer número, colocam a mão em torno da mesa. Em que ordem? Numa ordem qualquer. Por quê? Porque não existem nem números nem lugares cabalísticos. Onde que eles apoiam as mãos? Na beirada. E mentalmente se comunicam apelando para os espíritos. Não é, não foi assim que iniciou-se essas reuniões. Lembra que no começo o Kardec, quando participava dessas reuniões, como é que era? Intercalava-se os sexos, não é isso? Sentava um homem, uma mulher, um homem, uma mulher. As mãos eram espalmadas de uma forma que o dedo mindinho da pessoa tocasse no dedo da outra pessoa, como se fosse formar uma corrente. E a ideia de alternar os sexos era por causa da corrente ser positiva e negativa. Então, tudo isso era um início, era uma experiência. Depois viu-se que não precisava absolutamente nada disso. E olha, que bom, né? Que bom seria se nós seguíssemos o exemplo de Kardec, né?
porque as nossas reuniões mediúnicas elas são cheias dessas coisas. Não coloca mais a mão, não coloca mais homem e mulher, né? Mas tem tanta coisa quanto essas, só que agora de uma maneira diferente, né? Outro dia a gente estava falando, né, que tem obras mediúnicas, que lógico não é de Kardec, mas tem obras mediúnicas que vão tratar dessas reuniões, indicando inclusive a voltagem e a cor da lâmpada que você vai usar. Na verdade, é disso que eu estou falando, né? É, a roupa branca, né? E uma série de pormenores aí. E foi o que Kardec constatou, né? E eu acredito até que isso estivesse mais ligado com a questão do magnetismo animal, esse negócio de positivo, negativo, do que puramente uma crendice, né? Então, havia um fundo, né, de um pensamento ainda relacionado a alguma coisa desse tipo, não de uma crendice. Só que depois ficou constatado que não haveria necessidade nenhuma, né? A vibração é sentida nos dedos e, ao aplicar-se o ouvido à mesa, reconhece-se sem qualquer equívoco que o ruído se origina na própria substância da madeira, visto vibrar a mesa inteira, dos pés ao tampo. Qual a causa desse ruído? É a madeira que opera, ou, como se costuma dizer, um espírito? Afastemos inicialmente qualquer ideia de fraude. Encontramos-nos em casa de pessoas muito sérias e de muito boa companhia para se divertirem à custa daqueles que recebem de bom grado. Aliás, essa casa não é de modo algum privilegiada. Fatos idênticos se produzem em 100 outras, igualmente distintas. Seja-nos permitida uma pequena digressão enquanto aguardamos a resposta. Um jovem bacharelando estava em seu quarto, ocupado em recordar suas lições de retórica. Batem à porta. Imagino que se possa distinguir a natureza do ruído e, sobretudo, por sua repetição, se é causado por um estalido da madeira, pela agitação do vento ou outra causa fortuita qualquer, ou se é alguém que bate querendo entrar. Nesse último caso, o ruído tem um caráter intencional que não pode ser posto em dúvida. É o que pensa nosso estudante. Entretanto, para não se incomodar inutilmente, quis assegurar-se disso quando aprova o visitante. Se é alguém, diz, batei uma, duas, três, quatro, cinco, 6 vezes. Batei no alto, embaixo, à direita, à esquerda. Batei o compasso. Batei o toque de chamada militar, etc. E a cada um desses pedidos, o ruído obedece com a mais perfeita pontualidade. Seguramente, pensa ele, não pode ser o estalido da madeira, nem o vento, nem mesmo um gato, por mais inteligente que se o suponha. Eis um fato. Vejamos a que consequências nos conduzirão os argumentos silogísticos. A que ele está se referindo, né? Aquele método, né? Dedutivo, método indutivo, né? Que a gente não vai entrar nesse mérito aqui, né? Então, raciocina, então, da seguinte forma, que aqui é o método dedutivo que ele usa, né? Ouço um ruído, logo é alguma coisa que o produz. Esse ruído obedece ao meu comando. Portanto, a causa que o produz me compreende. Ora, o que compreende tem inteligência. Portanto, a causa desse barulho é inteligente. Se é inteligente, não é a madeira, nem o vento. Se não é nenhum nem outro, é alguém. Então ele foi lá abrir a porta. Vê-se que não é preciso ser doutor para chegar a essa conclusão
E julgamos nosso aprendiz de bacharel bastante aferrado aos seus princípios para deduzir o seguinte: suponhamos que, ao abrir a porta, não encontre ninguém e o ruído continue exatamente da mesma maneira. Ele prosseguirá o seu raciocínio. Acabo de provar a mim mesmo, sem contestação, que o ruído é produzido por um ser inteligente, visto responder ao meu pensamento. Ouço sempre esse ruído diante de mim, e é certo que não sou eu quem bate. É, pois, um outro. Ora, se não vejo esse outro, é porque é invisível. Os seres corporais que pertencem à humanidade são perfeitamente visíveis. Sendo invisível, o que bate não é um ser corporal humano. À vista disso, desde que chamamos de espíritos os seres incorpóreos, e não sendo corpóreo o ser que bate, há, pois, de ser um espírito. Então, toda uma linha de raciocínio, né? Ele propõe aqui. Julgamos perfeitamente lógicas as conclusões de nosso estudante. Apenas aquilo que demos como suposição é uma realidade, no que concerne às experiências feitas na casa do Sr. B. Acrescentaremos que era desnecessária a imposição das mãos e que todos os fenômenos se produziram igualmente bem, ainda que a mesa estivesse livre de qualquer contato. Assim, conforme o desejo expresso, os golpes faziam-se ouvir na mesa, na parede, na porta e em outros lugares, designados verbal ou mentalmente. Indicavam a hora, o número de pessoas presentes, batiam o avanço, o toque de chamada militar, o ritmo de uma área conhecida, imitavam o trabalho do tanoeiro, o rangido da serra, o eco, as rajadas de tiros isolados ou de pelotões, e muitos outros efeitos que seria cansativo de escrever. Foi-nos dito terem ouvido imitar, em certo círculo, o sibilar do vento, o sussurro das folhas, o ribombar do trovão, o marulho das vagas, o que nada tem de surpreendente. A inteligência da causa tornava-se patente quando, por meio desses golpes, eram obtidas respostas categóricas a determinadas questões. Ora, é a essa causa inteligente que chamamos, ou melhor dizendo, que chamou a si mesma espírito. Aqui, lembra, ele está se referindo, né, que nas anotações dele, aquelas anotações iniciais, quando ele está estudando os fenômenos, né, e aqui ele está reproduzindo isso, ele fala que, ao ser questionado quem eram, né, aquelas essas pessoas que estão se comunicando, e eles falaram que eram homens, né, era um espírito de homens que já haviam vivido na Terra, né? Por isso que ele fala que a própria causa, né, chamou a si própria de espírito. Quando esse espírito queria dar uma comunicação mais desenvolvida, indicava por meio de um sinal particular que desejava escrever. Então, o médium escrevente tomava o lápis e transmitia por escrito o seu pensamento. Entre os assistentes, não falando do que estavam em volta da mesa, mas de todas as pessoas que enchiam o salão, havia incrédulos autênticos, semicrentes e adeptos fervorosos. Mistura pouco favorável, como se sabe. Deixaremos os primeiros à vontade, esperando que a luz se faça para eles. Respeitamos todas as crenças, mesmo a incredulidade, que também é uma espécie de crença, quando se preza bastante para não chocar as opiniões contrárias. Não diremos, portanto, que não possam brindar-nos com observações úteis. Seu raciocínio, muito menos prolixo que o do nosso estudante, resume-se geralmente assim: não creio nos espíritos, portanto não podem ser espíritos. Visto que não são espíritos, deve ser um truque. Essa conclusão nos leva naturalmente a supor que a mesa seria dotada de um maquinismo qualquer, à maneira de Robert Houdin. Aqui eu coloquei uma notinha aqui, só para a gente lembrar, né, que o Rodin foi um mágico francês do século XIX,
amplamente considerado o pai da magia moderna. Ele revolucionou a arte da ilusão, transformando-a de um espetáculo de feira para uma forma de entretenimento elegante e sofisticada, apresentada em teatro. Então, a gente já ouviu falar muito, né, de Rodin, né? Foi um grande mágico. Nossa resposta é muito simples. E aqui ele está fazendo alusão, né, que seria um embuste, que seria uma mágica, né? A maneira de Rodin. Nossa resposta é muito simples. Primeiro, seria necessário que todas as mesas e todos os móveis fossem dotados de tal maquinismo, pois que não há os privilegiados. Segundo, desconhecemos artifícios assaz e engenhoso que produza à vontade todos os defeitos que acabamos de descrever. Terceiro, seria preciso que o senhor B aparelhasse as paredes e portas de seu apartamento com o mesmo maquinismo, o que é pouco provável. E em quarto lugar, enfim, teria sido necessário que as mesas, as portas e as paredes de todas as casas onde tais fenômenos se produzem diariamente fossem. Perdão, eu li errado. E em quarto lugar, enfim, teria sido necessário que as mesas, as portas e as paredes de todas as casas onde tais fenômenos se produzem diariamente fossem igualmente dotadas de maquinismo semelhante, o que também não seria de presumir-se, porque então se conheceria o hábil construtor de tantas maravilhas. Os semicrentes admitem todos os fenômenos, mas estão indecisos quanto à sua causa. Nós os mandamos de volta aos argumentos do nosso futuro bacharel. Ou seja, né, aquela dedução lá acima daquele estudante. Os crentes apresentam três matizes bem característicos. Vamos a eles, né? Os que nas experiências não veem mais que uma diversão e um passatempo, e cuja admiração se traduz por estas palavras ou seus análogos. É espantoso, é singular, é bem engraçado, mas não vão além disso. Em seguida, vem as pessoas sérias, instruídas, observadoras, a quem nenhum detalhe escapa e para as quais as menores coisas constituem o objeto de estudo. Finalmente, vêm os ultracrentes, se assim nós nos podemos exprimir, ou melhor dizendo, os crentes cegos, os que se pode censurar pelo excesso de credulidade, cuja fé, não suficientemente esclarecida, dá-lhes uma tal confiança nos espíritos a ponto de lhes emprestarem todos os conhecimentos, a presciência, sobretudo. Ou seja, né, o conhecimento do futuro. Assim, é com a melhor boa-fé do mundo que fazem perguntas sobre todos os assuntos, sem lhes passar pela mente que teriam obtido as mesmas respostas de uma cartomante a quem pagassem algumas moedas. Para eles, a mesa falante não é matéria de estudo ou de observação, é um oráculo. Eu acho muito interessante, né, essas colocações do Kardec aqui. Quando ele está apresentando as três matizes, né, dos crentes, ele coloca primeiro, né, a primeira matiz, ele coloca aqueles que não veio mais do que uma diversão nessas experiências. Em seguida, ele vai falar das pessoas sérias, instruídas e observadoras, a quem nenhum detalhe escapa. Ou seja, mesmo as coisas menores constituem objeto de estudo, de análise, de observação. E, finalmente, o terceiro, né? A terceira matiz que ele fala sobre os crentes. Ultracrentes, crentes cegos, aqueles que acreditam e não passam pelo crivo da razão. É interessante porque a gente vai fazer um paralelo, né, não só com os crentes, mas fazer um paralelo com médiums também. Pode-se fazer, né? Ele continua aqui, né? Aliás, para esses ultracrentes,
a mesa não é matéria de estudo, nem de observação, é um oráculo. O que é um oráculo? É aquele que você vai se dirigir para fazer perguntas e obter respostas, né, como uma consultoria. Contra ela, há apenas a forma trivial e os seus usos muito vulgares. Porém, se a madeira de que é feita, em vez de ser aparelhada para as necessidades domésticas, estivesse de pé, teríeis uma árvore falante. Fosse nela esculpida uma estátua, e terias um ídolo, ante o qual viriam prostrar-se as pessoas crédulas. Né? Interessante como Kardec desenvolve o texto aqui, né? Ele está falando, se você pegar essa mesma mesa, a madeira dessa mesa, e colocasse ela de pé, teria uma árvore que fala. Se você pegasse essa madeira e esculpisse uma estátua, ela viraria um ídolo. Para quem? Para essas pessoas ultracrentes. Daí a questão dele chamar, né, de oráculo, né? As pessoas passariam a fazer. Então, mas é disso que Kardec fugiu, das reuniões frívolas, onde se perguntava qualquer besteira. Agora, transponhamos os mares e 25 séculos atrás e nos transportemos ao pé do Monte Taurus, em Epiro. Ou seja, quando ele fala de transpor, né, os mares, ele está falando de agora vamos para a Grécia, que é onde fica o Monte Taurus, e voltando atrás 20 séculos, é onde ele vai nos levar, né, mentalmente. Aí encontraremos a floresta sagrada, cujos carvalhos proferiam oráculos. Acrescentai a isso o prestígio do culto e a pompa das cerimônias religiosas, e facilmente se explicará a veneração de um povo ignorante e crédulo, incapaz de perceber a realidade através de tantos meios de fascinação. A madeira não é a única substância que pode servir de veículo à manifestação dos espíritos batedores. Vimos-la produzir-se numa parede e, por consequência, na pedra. Temos, pois, desse modo, as pedras falantes. Representem essas pedras uma personagem sagrada e teremos a estátua de Menon ou a de Júpiter Ammon, proferindo oráculos como as árvores de Dodona. Bem, aqui, mesmo sem a gente conhecer essas coisas que ele está falando, já dá para ter uma ideia do que ele está querendo falar. Mas para a gente não ficar, né, preso na ignorância, a gente fez uma pequena pesquisa aqui, né, para saber que estátuas são essas. Então, estátuas de Memnon e de Júpiter, Amon, são exemplos marcantes do encontro entre as culturas egípcia e greco-romana. Os colossos de Memnon, no Egito, são duas gigantescas estátuas do faraó Amenófis III. Os gregos associaram-nas a Memnon, um herói da mitologia grega. A estátua norte ficou famosa no mundo antigo por, entre aspas, cantar ao amanhecer. Um fenômeno provavelmente causado por rachaduras e a evaporação do orvalho, que foi interpretado como o herói a saudar a sua mãe, a deusa da aurora. Já Júpiter Amon, ou Zeus Amon, não é uma estátua específica, mas uma poderosa fusão divina. A figura clássica de Zeus, Júpiter, mas com os chifres de carneiro do deus egípcio Amon. Esta representação simbolizava poder universal e foi popularizada por Alexandre o Grande, que se declarou filho dessa divindade sincrética após visitar o oráculo de Amon no oásis de Siwa.
Ambas refletem como os gregos e romanos interpretaram e adotaram elementos religiosos egípcios, criando novas lendas e ícones de poder. Então, aqui é só para a gente se situar o que ele está, a que ele está se referindo, né? Porque ele está colocando aqui que esses fenômenos eles não se deram só na mesa, só pela madeira, né? Se deu na parede, se deu na pedra, né? E, aliás, em outro momento, o Kardec, quando descreve essas primeiras experiências, ele vai até justificar, mas por que a mesa? E ele fala justamente porque é um móvel que é muito cômodo, porque todas as pessoas se reúnem em torno de uma mesa. Daí, por que que é mais comum a mesa? Mas pode ser qualquer outra coisa, né? Não necessariamente a mesa. Mas o que ele está fazendo, a analogia que ele está falando, fazendo aqui, né, é que se você não tiver nenhum tipo de critério, ele está nos arremetendo agora às crendices dos séculos passados, né? Com relação a essas estátuas de Menon e Júpiter Amon, ou esses oráculos e as árvores de Dodona. Finalmente, vamos falar da Floresta Sagrada de Dodona, que, aliás, é o título desse artigo, né? A Floresta Sagrada, cujos carvalhos proferiam oráculos, é uma descrição clara do santuário de Zeus em Dodona, situado ao pé do Monte Taurus, um monte específico na região do Epiro, no noroeste da Grécia. Seu nome, que significa touro em grego, está ligado a uma lenda local. Ele era principalmente conhecido por ser a localização do oráculo de Dodona, um dos mais antigos do mundo grego. Oráculo pelos carvalhos. O oráculo não era pronunciado por uma sacerdotisa, como em Delfos. Porque lá em Delfos, né, era uma pitonisa, né? Mas interpretado a partir dos sons produzidos pelo vento ao passar pelas folhas de um carvalho sagrado dedicado a Zeus. Aí a gente se pergunta, mas como é que interpreta esses ventos, né? A interpretação. Aí tinha quem interpretasse, né? Os sacerdotes, chamados de Seloi, escutavam o sussurro das folhas, o arrastar dos galhos, o pio dos pássaros e o tilintar de caldeirões de bronze pendurados nas árvores para decifrar a vontade do Deus. Importância. Dodona era considerada um oráculo muito antigo e respeitado, frequentado por heróis e figuras mitológicas. Na Odisseia de Homero, Odisseu, Ulisses, consulta o oráculo de Dodona. Então, isso está muito dentro da enraizado da cultura, né? Isso é muito conhecido, né? E não vai muito longe. Aqui nos templos shintoístas, aqui no Japão, o que que é muito comum? Você ir lá e comprar, né, mamori, né, ou mamori, né, que são uns amuletos, né, geralmente são trabalhados com fios, né, bordados e tal. Um para você não sofrer acidente de carro, aí você compra e pendura no carro. O outro para saúde, o outro para não sei o quê. Tem esta muletinha de você também escrever e deixar ali. Tem a sorte para você tirar para. É uma espécie de presciência, né? Ou de horóscopo, né? Isso faz parte de uma cultura milenar que é preservada, né? Eu estou preocupado com a questão do milagre, do miraculoso. Por exemplo, aqui no Brasil, tem uma santa que chora. E interpreta-se isso como um milagre, certo? Foram chamados até especialistas da Unicamp que deram uma explicação científica para o jogo da santa. Mas isso
não pegou. O que pegou foi o milagre. Eu já ouvi falar sobre essa santa, é a santa que chora, né? Aquela chora. Né? Aham. Você sabe, e eu vi até a Elba Ramalho. A Elba Ramalho, eu vi, isso já faz muito tempo, hein? Eu vi a Elba Ramalho indo lá, filmaram ela e ela relatando, né? Com aquela cara bem mesmo de crente, né? Nossa, olha aqui, é a santa que chora, que não sei o quê e tal. Só que até hoje eu não entendi. Qual foi a explicação que o povo da Unicamp deu? A matéria, porque a estátua foi pintada. Pintada. Pintou a estátua. Ah, a matéria com que ela foi pintada. Aham, Mas como exatamente. é, por que que ela chora? A Porque umidade, acumula restou umidade e escorre? umidade e temperatura. É disso que Kardec está falando, né? Ó, a gente está lendo alguns artigos aqui, né? E talvez, alguém pode falar assim, poxa, mas esses artigos de Kardec, né? A gente já sabe que isso tudo aí, né? São lendas e tal, né? E muitas vezes a pessoa não identifica a importância desses artigos. Às vezes eles são longos e tudo, mas eles são importantes porque mostram também como Kardec ele foi criterioso, porque é justamente através de vários relatos, várias histórias que ele analisa, que ele passa pelo crivo da razão, que ele vai, com esse material, construindo os elementos necessários para fazer exatamente o julgamento quando os espíritos trazem a explicação dos fenômenos. É igual você relatou esse caso da santa, né? A santa que chora, e que, na verdade, já foi feito um trabalho pela Unicamp dizendo que o material da tinta, dependendo do calor e da umidade do ambiente, né, vai gerar aquelas lágrimas, né? Ou seja, vai escorrer aquele líquido lá que provavelmente é por causa da umidade, né? Mas é exatamente isso que a Revista Espírita, esses artigos da Revista Espírita, vão fazer. A gente está vendo ele discutir isso aqui em 58, é o primeiro ano da revista, é o segundo mês da revista que a gente está lendo, né? E ele vai fazer todo um ensaio, ele só vai publicar o livro definitivo, o livro dos médios, em 60, né? Então, quantos e quantos casos ele não analisou? E outra, ele publica uma pequena parte das coisas que chega até ele, né? É selecionado, né? Então, agora imagina a quantidade de artigos que ele não recebeu, né? Agora, como ele fala, por uma questão até de análise dessas cartas, tem muitos assuntos que são muito parecidos ou repetitivos, então ele vai fazendo um filtro, né? Continuando o texto. É verdade que a história não nos diz que esses oráculos eram proferidos por pancadas, como vemos em nossos dias. De fato, né? Ele está falando, né? Na floresta de Dodona, resultavam do sibilar do vento através das árvores, do sussurro das folhas ou do murmúrio da fonte que jorra ao pé do carvalho, consagrado a Júpiter. Disse que a estátua de Menon emitia sons melodiosos aos primeiros raios do sol. Mas também a história nos diz como teremos ocasião de demonstrar que os antigos conheciam perfeitamente os fenômenos atribuídos aos espíritos batedores. Ninguém duvida de que nisso repouse o princípio da sua crença da existência de seres animados nas árvores, nas pedras, nas águas, etc. Mas desde que tal gênero de manifestação foi explorado, as batidas já não eram suficientes.
Os visitantes eram muito numerosos para que a cada um se pudesse oferecer uma sessão particular, o que teria sido, aliás, muito simples. Era preciso um prestígio, e contanto que enriquecessem o templo com suas oferendas, tais despesas deviam ser providas. O essencial era que o objeto fosse olhado como sagrado e habitado por uma divindade. Desde então, podia-se fazer ou dizer aquilo que se quisesse, sem se precisar tomar tantas precauções. Então, aí aqui a gente vê, né, a sagacidade de Kardec, né, em fazer a interpretação do que realmente acontecia, né? Disse que os sacerdotes de Menon usavam de fraude. A estátua era oca e os sons que emitia eram produzidos por algum processo acústico. Isso é possível e mesmo provável. Até os espíritos batedores, que em geral são menos escrupulosos do que os outros, nem sempre estão, como nos disseram, à disposição do primeiro que chegar. Tem sua vontade, suas ocupações, suas suscetibilidades, e nenhum gosta de ser explorado pela cupidez. Que descrédito para os sacerdotes se não fizessem falar o seu ídolo de modo convincente. Então, outra questão que Kardec levanta aqui, né? Que ao dialogar com esses espíritos batedores, eles próprios falam que eles não estão à disposição, né? Ele também tem o livre-arbítrio dele. Então, chega numa hora que, por mais que você tente explorar o espírito, em algum momento você não vai tê-lo sob controle. Daí, você passar, então, a usar de um artifício para substituir. Fraude, né? Que descrédito para os sacerdotes se não fizessem falar o seu ídolo de modo convincente. Seria preciso suprir seu silêncio e, se necessário, forçar uma ajuda. Aliás, era muito mais cômodo do que se dar a tanto trabalho, bastando formular a resposta conforme as circunstâncias. O que vemos hoje em dia não é prova menos evidente de que, a despeito disto, tinham por princípio o conhecimento das manifestações espíritas, razão porque dissemos que o espiritismo moderno é o despertar da antiguidade, porém, da antiguidade esclarecida pelas luzes da civilização e da realidade, e não das fraudes, né? Porque esses fenômenos, eles aconteceram sempre porque nós somos espíritos. Mário e todos. Na verdade, o que me chama de atenção, eu estou fazendo uma ligação desse artigo de revista com os livros do Leon Denis, falando dos gauleses e dos espíritos na floresta. Eu não sei se tem uma ligação, mesmo porque a França tem uma parte da, da Gália, né? Não sei. O Leon Denis fala dos druidas, né? Uhum, Qual é o exatamente. livro mesmo que ele fala? Não lembro. Teria que ver. Bem, então aqui a gente encerra esse segundo artigo. Como eu falei, ele estava diretamente ligado ao primeiro, né? Falando sobre, né, esses fenômenos. Vamos então para o próximo artigo, que é sobre a avareza, dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Hermance do Fogo.
Essa comunicação é datada de 6 de janeiro de 1858. E, mais uma vez, as nossas notinhas. Bem, para quem não conhece a senhorita Hermance Dufour, foi uma notável médium francesa, figura central nos primórdios do movimento espírita do século XIX. Nascida por volta de 1830, sua mediunidade, especialmente a psicografia, foi amplamente reconhecida e documentada por Allan Kardec. Ela e seu pai foram membros ativos da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Kardec em 1858. Suas contribuições mediúnicas foram consideradas fundamentais para a consolidação doutrinária espírita. Kardec utilizou diversas comunicações obtidas por Hermance em obras como O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, onde sua capacidade mediúnica foi rigorosamente estudada e validada pela sociedade. Hermance não foi apenas uma colaboradora de confiança de Kardec, mas também uma das médiuns pioneiras cujo trabalho sério e comprovado ajudou a estabelecer as bases do espiritismo moderno. Sua atuação, sua atuação exemplifica o caráter metódico e científico que Kardec buscava nos estudos das manifestações mediúnicas. É lógico que isso daqui é só um resumo, né? Nós temos mais documentos a respeito da Hermance do Fogo, da mediunidade, das comunicações. E aqui mesmo na Revista Espírita, a gente vai ler alguma coisa dela. Nós já lemos, na verdade, é, o livro que foi escrito mediunicamente por ela, que é Joana d'Arc, a história de Joana d'Arc, por ela mesma, né? Vocês devem lembrar do estudo que nós fizemos. Então, é dessa médium aqui. Então, esse artigo aqui, Kardec publica, que é de autoria de São Luís. A, a médium em questão é a Manso do Fogo. A avareza. Tu, que possuis, escuta-me. Certo dia, dois filhos de um mesmo pai receberam, cada um, o seu alqueire de trigo. O mais velho guardou o seu num lugar oculto. O outro encontrou no caminho um pobre a pedir esmolas. Dirigindo-se a ele, despejou no seu manto metade do trigo que lhe coubera. Depois seguiu caminho e foi semear o resto no campo paterno. Ora, por esse tempo veio uma grande fome. As aves do céu morriam à beira dos caminhos. O irmão mais velho correu ao seu esconderijo, ali não encontrando senão poeira. O caçula, tristemente, ia contemplar o trigo que havia secado no pé, quando depara com o pobre que havia assistido. Irmão, disse-lhe o mendigo, eu ia morrer e tu me socorreste. Agora que a esperança secou em teu coração, segue-me. Teu meio alqueire quintuplicou em minhas mãos. Aplacarei tua fome e viverás em abundância. Escuta-me, avaro. Conheces a felicidade? Sim, não é? Teus olhos brilham com um sombrio esplendor nas órbitas que a avareza cavou mais profundamente. Teus lábios se cerram, tuas narinas estremecem e teus ouvidos se apuram. Sim, ouço. É o tilintar do ouro que tua mão acaricia ao se derramar no teu esconderijo. Dizes, é a suprema volúpia. Silêncio, vem gente, fecha depressa. Oh, como estás pálido! Todo o teu corpo estremece. Tranquiliza-te. Os passos se afastam. Abre. Olha ainda teu ouro. Abre. Não tremas mais. Estás sozinho. Ouves? Não é nada. É o vento que geme a passar pelas frestas. Olha, quanto ouro! Mergulha as mãos.
fazes soar o metal. Tu és feliz. Feliz tu, mas a noite não te dá repouso e teu sono é atormentado por fantasmas. Tens frio, aproxima-te da lareira, aquece-te junto a esse fogo que crepita tão alegremente. Cai a neve, o viajor friorento envolve-se em seu manto e o pobre tirita sobre os seus andrajos. A chama da lareira diminui, atira mais lenha. Não, para. É o teu ouro que consomes com essa madeira. É o teu ouro que queima. Tens fome. Olha, toma. Sacia-te. Tudo isso é teu. Pagaste com o teu ouro. Com o teu ouro. Esta abundância te revolta. Esse supérfluo é necessário para sustentar a vida? Não. Esse pedaço de pão será bastante. Ainda é muito. Tuas roupas caem em frangalho. Tua casa se fende e ameaça ruir. Sofres frio e fome, mas que importa? Tens ouro. Infeliz. A morte vai separar-te do ouro, deixá-lo à beira do túmulo, como a poeira que o viajor sacode a soleira da porta, onde a família bem-amada o espera para festejar o seu regresso. Teu sangue congelou-se em tuas veias, enfraquecido e envelhecido por tua voluntária miséria. Ávidos, os herdeiros atiram teu corpo no canto qualquer do cemitério. Este face a face com a eternidade. Miserável, que fizeste do ouro que te foi confiado para aliviar o pobre? Ouves estas blasfêmias? Vês estas lágrimas? Este sangue? São as blasfêmias do sofrimento que terias podido acalmar. As lágrimas que fizeste correr. O sangue que derramar. Tens horror de ti. Desejarias fugir e não podes. Tu sofres, condenado, e te contorces em teu sofrimento. Sofre. Nada de piedade para ti. Não usaste de misericórdia para com teu irmão infeliz. Quem a teria por ti? Sofre, sofre. Teu suplício não terá fim. Para te punir, quer Deus que assim o creias. Aqui tem uma observação de Kardec. Escutando o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos, enquanto todos os espíritos superiores são concordes em combater tal crença. Né? Então, aqui o próprio Kardec achou estranho, né? Sobre a eternidade do sofrimento. Quando estas últimas palavras, para te punir, quer Deus que assim o creiais, vieram tudo explicar. Nós as reproduzimos nos caracteres gerais dos espíritos da terceira ordem. De fato, quanto mais imperfeitos os espíritos, mais restritas e circunscritas são as suas ideias. Para eles, o futuro está vago, não o compreendem, sofrem. Seus sofrimentos são longos, e para quem sofre por muito tempo, é sofrer para sempre. Por si mesmo, esse pensamento já é um castigo. Olha, por isso que é interessante a gente ler esses artigos, né? Vocês lembram que a gente sempre está falando de locais circunscritos. Ontem nós abordamos de novo essa questão, lembra? Existe um lugar circunscrito no espaço? Não. Mas por que então esses espíritos descrevem? Aí a gente já deu essa explicação, né? Não vamos voltar a esse assunto, mas, né, a gente já deu essa explicação. Tem duas coisas que eu quero chamar a atenção aqui. A importância de estudar a escala espírita, porque quando a gente estuda a escala espírita, a gente consegue identificar como é que esses espíritos entendem as coisas do mundo espiritual.
Porque o Kardec está falando exatamente isso aqui, ó, né? Escutando o fim dessas eloquentes e poéticas palavras, estávamos surpreendidos por ouvir São Luís falar da eternidade dos sofrimentos. Por que ele estava surpreendido? Porque todos os espíritos superiores estão de acordo em combater tal crença de sofrimento eterno. Quando essas últimas palavras, para te punir, quer Deus que assim o creiais. Mas quem é que crê nisso? Espíritos da terceira ordem. Aqui, ó. Porque se não fosse espírito da terceira ordem, se já fosse bons espíritos, eles não teriam, primeiro que eles não teriam essas atitudes, né? Eles não estariam nesse sofrimento. Então, mais uma vez a gente chama a atenção, né? Por que que Kardec falava da importância da escala espírita? Porque só há um meio de nós identificarmos a identidade desses espíritos. E não basta só identificar. Para a gente conhecer a história e muitas vezes até a psicologia, a psique desses espíritos, é necessário a gente identificar em que ordem da escala espírita eles estão. Uma vez que a gente identifica, a gente vai ver as características gerais de. Aqui ele está se referindo a características gerais dos espíritos de terceira ordem. Mas dentro da terceira ordem, você tem vários tipos de espírito. E ali você tem as características individuais de cada classe, né? E aí você vai começar a entender por que tal espírito fala tal coisa, por que o espírito se queixa de tal coisa. E isso também serve para aqueles que vêm nos aconselhar. Ou seja, a escala espírita serve para identificar todo e qualquer tipo de espírito e a linguagem deles. Por isso que quando a gente lê, muitas vezes, no Evangelho, ou que a gente vê em algumas comunicações esses termos, né, para te punir, né, para que você vai sofrer. Kardec, ele, de uma certa forma, ele já vai fazer a sua, como é que a gente fala? Ele vai ressignificar esses termos, né? No nosso próximo estudo, a gente retoma desse artigo, Conversas de Além-Túmulo. Essa conversa de Além-Túmulo, além da evocação da senhorita Chloe D., nós temos também um outro artigo que vai falar sobre o senhor Rômulo, que praticamente está ligado a esse artigo também. Então, a gente retoma a partir desse artigo e a gente, então, pode ir fazendo o nosso encerramento do estudo de hoje. Então, vamos agradecendo mais uma vez a participação de todos, agradecendo a Deus e aos bons espíritos que nos intuíram. Então, nos veremos no próximo estudo. Um beijo no coração de todos e até lá. Tchau.